Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Todos Malucos, o podcast dedicado à saúde mental, saúde emocional e autoconhecimento e coisas estranhas que acontecem no mundo. Também já passaram por aqui e convidados também que voltam várias vezes, que é o caso de hoje. Já sabem, se estão a assistir no YouTube, venham aos comentários, porque eu venho sempre aqui aos comentários também falar convosco e ouvir, escutar a vossa opinião sobre os temas. Muitos convidados já passaram aqui porque foram sugeridos por vocês. Também Spotify, iTunes, Chromecast, sinais de fumo. Está em todo ao lado. A convidada de hoje, lá está, é uma dessas pessoas que já foi convidada e nos comentários diziam muitas vezes tem que voltar muitas vezes. E quando eu digo nossa convidada, nossa da vasta equipa de produção, constituída por mim e pelas entidades que habitam na minha cabeça, que são algumas. A sua especialidade é sexo. Falar. Sou. Provavelmente também gosta, mas não me interessa, nem quer saber. Profissionalmente é paga para esclarecer pessoas e trazer leveza ao tema. Tânia Graça, muito obrigado. Obrigada. Sou a chamada croma repetida. Não. Sou repetida, pelo menos. És repetida, mas não és croma. Não, é o feminino de cromo repetido. Achas que és croma? Vou dizer que somos todos um bocadinho, assim como malucos, não é? Sim, acho que somos todos um bocadinho de tudo, na realidade. Sim, exatamente. Olha, muito obrigada pelo convite. Significa que a coisa correu bem da primeira vez. Sim, eu gostei muito. Aliás, eu gosto muito de ouvir e gosto muito de falar contigo. Obrigada. E nos comentários diziam mesmo isso, que foi muito engraçado. Porque a malta gosta de me ouvir falar sobre aquilo que eu falo, não é, Raminhos? Sexo. E não é? É também. Mas não, eu acho que... É a área que tu falas mais, não é? Eu diria sexualidade e relações, sim, sem dúvida, até porque as duas áreas se relacionam, claro, não é? Sim. Tu podes ter sexo não em contexto de relação de compromisso, mas será sempre em contexto de relação, porque é uma forma de te relacionares com alguém. Sim. Portanto, vou dizer que são essas as minhas duas áreas principais, mas elas depois são assim polvilhadas por uma série de coisas, não é? Direito das mulheres, igualdade de género, igualdade, cá está, igualdade de género. Olha, isso é um bom tema também para trazermos. Sempre. Para abordar. Está sempre ligado a tudo aquilo que eu digo, na verdade. Sim, até com aquilo que nós vamos falar hoje. Agora que penso bem, porque tu escolheste a palavra igualdade e eu estava aqui a pensar igualdade, em que sentido? E, óbvio, vocês já vão perceber porque o que é que escolhemos trazer aqui hoje. Falar sobre mitos, porque acho curioso é que em pleno século XXI ainda há tantos mitos e ideias erradas em torno do sexo. E são esses mitos que nós vamos tentar esclarecer. Há muitos. Eu escolhi aqui uns, mostrei à Tânia, ela concordou. Muito bem. Podemos falar sobre 1, 2, 3, não vamos falar sobre todos, de certeza absoluta. O que é uma pena. Mas podemos continuar depois num outro episódio. Exato. Digam já nos comentários, queremos que ela volte. Queremos, ainda nem ouviram. Exato. Queremos que ela volte. Exato. Olha, primeiro, eu gostei muito deste, porque eu identifiquei-me. Ai, meu Deus. Vai, diz Toda a gente faz mais sexo do que eu. Tu achas que toda a gente faz mais sexo do que tu? Já percebi que não. Porquê? Porque lá está a malta, porque a gente conversa em casa sobre estas coisas. Certo. Mas é um mito que existe, que os casais e as pessoas podem ter essa percepção que toda a gente, que os outros, que é diferente nos outros casais e que afinal se calhar não é bem assim. Nós somos mais parecidos e parecidas do que achamos. É assim, eu vou dizer que existe uma curiosidade de toda a gente em saber o que é que se passa nos quartos dos outros. Não necessariamente de ver, não necessariamente de ver, mas saber, será que fazem tantas vezes quanto nós? Ou não, nós somos, por exemplo, uma coisa que tu faças com a tua mulher, Catarina, grande beijinho, Catarina, que vocês acham que, nisso, ninguém faz isto melhor que nós. Neste aqui são os mesmos espetaculares. Eu acho que existe aqui uma comparação sempre que nós tentamos colocar-nos em bom lugar, mas às vezes achamos que não, nomeadamente em relação à frequência. Porque depois a própria imprensa também ajuda-me, os fediveres da imprensa também vêm com aqueles estudos das médias, quantas vezes por semana e por ano e não sei o quê. Sim. E há essa média ou não? Olha, existe várias médias, porque vamos lá ver, cada país
Isto depende muito do país em que tiraste a amostra, da Exato. idade das pessoas, da longevidade dessas relações. Exato. Tudo isso, não é? A fase de vida, vocês são casados de fresco, acabaram de ser pais. Estão namorados há pouco tempo. Exatamente, Sim. estão já em fase de menopausa, andropausa. É completamente diferente. Portanto, eu nem sequer acredito que haja uma medida média que seja tipo a média de toda a gente. Eu acho que nem há uma média minha. A sério, porque há períodos Claro. em que nós temos mais Sem e há dúvida. outros que não. É verdade. Eu já dei a falar, e não foi assim há tão pouco tempo, ou exato, com a Catarina. Tipo, há quanto tempo é que a gente não tem sexo? Porque mete-se tanta coisa pelo meio. Exato. Sim, com filhas então. Oh, meu, A vossa casa é um... é um pardieiro, era isso que ias dizer, é verdade. É dizer, tipo um hotel, não é? Estou ali, Opa. imensa gente, pequenos almoços para fazer, almoços para sair, jantares para sair. Não, e é isso, é o trabalho. O que depois leva às tais questões de nós não podermos descurar estes momentos, não é? Claro. E deixa-me, em relação a números, há um número sim que eu acho que é interessante de nós pensarmos, que é, dizem os estudos que de facto há uma correlação entre satisfação conjugal e frequência sexual, ou seja... Sim. Mas Faz sentido. isto tem um teto. Ou seja, nós podemos pensar assim, quanto mais sexo tivermos, Mais contentes. mais satisfeitos. E não, aquilo que se percebe é que há um teto de uma vez por semana. Ou seja, um casal que faça 7 dias por semana ou o casal que faz... Ninguém tem tempo para isso, viste a minha cara quando tu disseste 7 dias por semana? Não, mas imagina, alguém que acabou de começar a namorar, sei lá, assim, uma realidade paralela. Mas esse casal não necessariamente estará mais satisfeito do que o casal que faz uma vez por semana. E os estudos dizem isto, que há um teto. Portanto, quanto mais vezes, mais satisfação, até ao teto de uma vez por semana. E tu puderes estar a pensar, mas há meses que isso não acontece. Mas aí nós tentamos que isso não aconteça. Estão atentos, mas isso é muito importante. É preciso estar atento. Sim. É porque, tendencialmente, numa relação longa, existem de facto esses altos e baixos. Se calhar há ali uma semana em que se animam imenso e até estão ali, e depois passam-se 2 ou 3 ou 4 em que imenso trabalho, nem se encontram muito. Quando chegam à cama já estão super cansados. De manhã não dá tempo, já temos as miúdas Ou seja, é natural que a vida nos empurre para sermos às vezes gestores de uma casa. Sim. Parceiros. E não um casal, sim. Exatamente. Nós há muitas semanas que estamos só a resolver coisas. Exato, é isso mesmo. Só a resolver situações. E depois esses picos mais altos às vezes acontecem porque ou foram de férias sozinhos, ou às vezes há um fator que ajuda muito neste reacender da chama, que é quando tu vês alguma coisa no outro que ainda não tinhas visto, ou que já te tinhas esquecido, ou vês o outro a fazer uma coisa que não tem nada a ver contigo, sei lá, a Catarina a ter imenso sucesso no podcast dela, e tu ouves e esta gaja é um tesão ou não? Porque de repente tu retira-la do armário de bibelôs em que costumas estar. Isto não tem mal nenhum, é natural que aconteça. Porque tu estás habituado, não é? Tiras da rotina, isso. daquela imagem de rotina. Exatamente. Ou seja, quando tu crias este mito de será que os outros toda a gente faz mais sexo do que eu, basta lembrar que a vida que vocês têm, provavelmente os outros também estão a ter. Exatamente. E há fases em que realmente apetece e faz mais falta, e há outras em que há outras necessidades, mesmo enquanto casal. Imagina, realmente há alturas, se calhar, que imenso sexo e estamos super conectados nessa parte. Se calhar há outra em que alguém está a passar uma má fase psicológica, de trabalho, e o que nós queremos é colinho e conchinha. Não é grandes coboiadas. Não é? Às vezes gosto, sim, só estar deitado. Exato, ver ali. Filmes, estar só à conversa, lembrarmos de coisas que já fizemos, projetos que temos para o futuro, mas nem sempre, ou seja, o sexo não necessariamente é sinónimo de conexão e intimidade. Sim. E eu acho que isso é importante das pessoas terem presente para não estarem sempre a polícia. Eu acho importante estarmos atentos e atentas, tipo, se calhar já passou algum tempo, isto faz-nos bem, é uma coisa que é importante para nós, se for, e para a maioria dos casais diria que é. Mas também estar tranquilas e tranquilos com, há fases em que realmente há outras coisas. E não ver como uma competição. Pois, até porque depois tu sabes os resultados dos outros, não sabes? Tu perguntas à malta quanto é que faz por semana. Não sei se já perguntei, por acaso. É que depois, eu acho que a curiosidade também é gostada por isso, nós não temos a resposta. Às vezes eu pergunto à Catarina, ela não me responde, mas eu pergunto assim, as tuas amigas não te dizem como é que os maridos delas? Eu não sei. Olha, por acaso, eu não sei se há muitas conversas sobre frequência. Eu acho que há muitas conversas que cada vez mais, e eu incentivo exatamente a que isso aconteça, há cada vez mais conversas entre mulheres sobre sexualidade. Cada vez mais. Sim. Eu acho, até sobre a masturbação e tudo mais. Não sei se necessariamente sobre a frequência. Sim. Não sei.
Mas é uma comparação que é sempre inglória, porque estás Sim, a comparar com diferentes fases de Opa, vida das sim, pessoas. sim, estás a comparar com vidas totalmente diferentes e com tudo, é tudo diferente, não vale a pena. Exato. Eu acho que o termo de comparação, se é que queremos comparar, somos nós com boas fases. Ou seja, estamos a passar uma boa fase, não estamos. Será que o ter menos sexo é sinónimo de não estarmos numa É boa isso. fase? Pode ser, pode Eu não acho que é ser. isso que as pessoas podem pensar. Se eu começar a pensar, será que os outros têm mais sexo do que eu? Tenho que pensar primeiro porque é que eu estou a fazer esta pergunta. Também. Sim, sim. É Eh, isso. Exato. É sempre a perceber camada abaixo. porque é que eu estou a fazer esta Sim. pergunta? É só por curiosidade ou porque sinto falta? Então, se sinto Gostava de falta, estar a fazer mais. deixa cá falar e perceber. Com quem de direito, não é? Exatamente. Com quem está envolvida na questão. E vou falar com os outros casais. É isso, o que é que interessa? Se vocês não vão fazer um swing, o que é que interessa? O que os Epá, outros não. casais vão a fazer? Olha, eu gosto muito deste porque está, de certa forma, relacionado também com Sim. uma idealização que é o sexo é como nos filmes porno. Fogo. Sempre ali. Tá. Pumba, pumba, assim, pumba. Exatamente. Pá, olha, a pornografia tem Achas várias... pornografia boa ou má? Pá, isso é uma simplificação muito grande, porque o que eu ia dizer Sim. era exatamente que a pornografia tem muitas questões à sua Pois. volta. Muitas. Sim. Porque há, sem dúvida, estimulas uma percepção irreal do sexo, especialmente para quem nunca o teve, ou seja, jovens que nunca tiveram relações sexuais e o primeiro contacto que têm com algum conteúdo sexual é a pornografia. Sim. E Isso pode depois, ser muito problemático. eu aconselho um filme porno para esses jovens Ai, meu que eu Deus. já não sei se existe, mas que eu vi nos anos 90 e que é muito bom. É? Porque se chama, é um filme que é os bloopers dos filmes porno. É um filme só de bloopers. Ok. Depois tem Ai, cenas sim. de sexo, ok? Mas o que tem engraçado é que tu tens depois cenas em que mostras que eles estão lá, pumba, 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 mas depois Mas- não estão a ter sexo. Ou Sim. o coisa está escondido, estás a perceber? Ou teve de parar para ir beber água, ou como teve- pessoas normais, sim. ou perdeu ereção porque ninguém consegue estar tanto tempo Há com uma ereção. cena que eu nunca mais me esqueci, que é o rapaz, portanto, ela está deitada num sofá e ele está Foi de marcante. pernas abertas e ele está a fazer sexo oral à rapariga Sim. e o plano está só nele, não é? Sim. E ouves ela, nem sei o quê, e o plano vai subindo e ela está assim a ver as unhas. E ela diz, opá, não sabia que o plano vinha para mim, não sei mais Isso o quê. tem graça, isso tem Estás a graça. perceber? Sim, Tens sim, cenas sim. assim e desconstrói completamente. Olha, isso é giro. Isso é giro porque... Nem sei se este filme ainda existe. Meu. Isso é giro porque traz exatamente a realidade, que é, estas pessoas são atores e atrizes pagos para fazer isto. Não necessariamente estão a ter imenso prazer, esperamos que não estejam a fazer contrariados e que estejam Sim. a ser pagos pelo seu trabalho, porque depois temos essas questões também. Isso é outra questão. Assim, Há questões que se levantam sobre direitos humanos também, não é? Sim, Direitos sim. trabalhistas, porque aquelas pessoas estão a trabalhar. Mas sobretudo, humanos Direitos e humanos, trabalho. sim, exato. Se formos às outras, aquelas que estão... Se nos mantermos da parte cénica. Sim, exato. Se nos mantivermos mais aí, pode ser problemático por isso, porque nós criamos imagens irreais do que é o sexo, do que devem ser os nossos corpos, porque tens corpos muito específicos também, pelo menos no porno mainstream. Sim. As raparigas são todas... Não é Mínima- todas, porque tens Sim, até tens várias para todos os gostos, mas categorias. sim. Mas a maioria, assim, Sim, mas uns os gajos, seios fartos, e os um gajos farto são os do rabo, garanhões e Sim, aguentam bué de imenso, tem um tempo. pênis gigante. Ninguém fala ali de consentimento. Há uma objetificação da mulher muito, muito, muito grande. Elas Sim. têm pouca voz ali, ou nenhuma. O ângulo ainda é É do muito... É o do masculino. homem. Sim. Tens até aqueles vídeos que são POV, não é? Que é Sim, point of view. Exatamente. Ou seja, a pornografia tem muitas problemáticas quando não existe a par dela uma educação. Eu digo isto até para pais de jovens, de adolescentes. Os vossos filhos, as vossas filhas terão eventualmente contacto com pornografia. Terão. Vamos só assumir que isto vai acontecer. Se é que não aconteceu já. Se é que não aconteceu já. O que é importante que se faça? Que haja um enquadramento disso. E eu sei que isto pode ser uma conversa super constrangedora, especialmente na sociedade em que vivemos, em que o sexo continua a ser um tabu que dirá falar disso com os filhos. Mas depois também não quero educação sexual nas escolas, porque também, ai meu Deus. Pronto, mas enfim, é importante que essa conversa seja aberta para, nem que seja para dizer, olha, aquelas pessoas estão a representar. A vida real não é bem aquilo. Nós temos de perguntar às pessoas se elas querem, à pessoa, se ela quer fazer aquilo, se ela Sim. gosta, não é só sobre nós. Estão duas Sim. pessoas ali. Ou seja, aquela dinâmica,
a acontecer, as duas pessoas têm que querer e gostar, e nós ali não sabemos porque elas estão a ser pagas para fazer um papel. E Sim. tudo isto, toda esta informação não é dada. E os corpos também, lá está, aquela ereção provavelmente não durou aquele tempo todo. Aquilo teve cortes, aquilo teve... Sim. Teve, Porque há pressão em homens e em mulheres. Para teres um determinado corpo, para teres sim. uma determinada performance. Sim. E, Portanto- e até na parte da ejaculação, Sim. tu tinhas atores nos anos 90 que eram conhecidos por ficar ali, pumba, e aquilo parecia nunca mais terminava. E eu lembro de ver de ver aquilo e ficar assim, bem, este gajo está-se aqui a vir há 10 minutos. Como é que isto é possível? Pois, provavelmente não estava, até porque um orgasmo não dura 10 minutos. Epá, sim, Quer dizer, a mas... malta do Tantra diria coisas diferentes. Eu não sou, Epá, mas tu não vias, tenho muito conhecimento nessa área. eu via isto em puto. É engraçado. Estava aqui a pensar se eu sentia esta ideia do sexo ser como nos filmes. Se condicionou. Condicionou. Não sei se me condicionou, mas eu aprendi certas coisas com os filmes porno. Pronto, isso é uma coisa importante também que estás a dizer. O último artigo, por acaso eu escrevi há pouco tempo um artigo sobre pornografia em que falava exatamente disso. Quem fala em vantagens, as pessoas que consomem pornografia e falam em vantagens, falam disso. De ter contacto com práticas que se não fosse ali provavelmente não conheciam e que depois puseram em prática na sua vida. Ora bem. E, lá está, com consentimento de outra pessoa Sim. e tal, mas que foi gira, a pessoa gostou. Há também estudos que mostram que casais que veem pornografia juntos têm um maior repertório sexual e apresentam maior desejo. Isso nunca experimentei. Tenho que experimentar. Pode ser, às vezes pode ser mais Só que eu ia- constrangedor no início, tipo, começas-te a rir. Só que o problema é que eu e a Catarina vimos de comunicação e depois começamos a ver um filme A porno analisar. e começamos, isto está bem mal iluminado. É. Olha para isto. A Este gajo fotografia representa deste bué da filme mal. não. Ia, meu, olha para... Ia, péssimo. E este guião? Este Estas que é horrível. frases. Quem é que escreveu isto? Mas é verdade, é o que já aconteceu. Percebo. Então se calhar não será uma boa Mas houve posições... que aprendeste ali. Sim, a ver em filmes porno ou certas coisas... às vezes, por exemplo, no sexo oral em relação ao homem, à mulher ou ao contrário, em que eu sugeri, olha, faz isto, ou eu fazer certas... Sim. E eu pensar, eu estar a ver aquilo num filme e assim, epá, que exagero, alguma vez isto, qual é a piada depois? Olha, Gostaste. sim senhora, Exato. Sim, não sim, estava à sim, espera. sim. Agora, o que leva aqui é outra questão, que eu estava aqui a pensar, porquê é que eles fazem isso nos filmes porno? Será porque realmente é algo que dá prazer ou é só cénico pela imagem em si? Espera, mas fazem isso o quê, exatamente? Essa posição, porque às vezes são posições estranhas, Sim. estás a perceber? Em que eu vejo e penso assim, epá, isto não tem... Isto não, Não de tem certeza, jeiteira. isto não deve dar prazer nenhum, isto é Sim. mesmo só para... Sim. Porque é esquisito estar aqui. Sim. E depois um gajo vai experimentar e é fixe. Olha, porque é que eles fazem? Eu não, confesso, não estou muito por dentro da, Sim, mas da indústria estou a- porno, mas estou a O que é que tu pensar, achas? vou pensar Sim. contigo. Assim, eu acho que tem um interesse cénico, não é? De, ei, estou aqui a fazer o pino e ele está a agarrá-la e as pernas cá para cima e a cabeça lá para baixo. Sim. Acho que há aqui eu acho que a pornografia também quer dar-te uma coisa que em princípio tu não tens na tua vida. Ou Claro. seja, no sentido, até podes ter, atenção, mas no sentido de, se tu fores ver, imagina, se tu fores ver um vídeo de um sexo exatamente igual àquele que tu fazes com a tua mulher, se calhar não é muito interessante, porque é exatamente aquilo que tu conheces. O giro quando nós nos masturbamos ou fantasiamos, ou seja, por exemplo, tu achas que a Catarina sempre que se masturba pensa em ti? Eu já lhe perguntei. E o que é que ela disse? Ela diz que não pensa em mim. Mas não pensa em ninguém em particular. Sim, quando eu pergunto, a minha pergunta não era Mas pensa para mim é na boa. noutra pessoa, não. Sim, mas eu até acho estranho. Não acho estranho, mas eu até fiquei surpreendido ela não pensar noutro gajo É alguém qualquer. particular. Sim. Eu acho que as fantasias muitas vezes passam não por caras em particular, mas por corpos em movimento, por sexo. Às vezes até a Eu acho fantasia. que haverá uma diferença, se calhar, não sei, entre homens e mulheres, não sei mas que as mulheres se centram mais nas sensações Os homens são. e os homens são mais estimulados visualmente. Visualmente. Há alguns estudos que dizem isso, sim, que o visual nos homens é. Só que lá está, depois haverá sempre exceções e temos de perceber que a amostra é que foi utilizada, não é? Outra vez a questão, quem é que foram as pessoas que entraram neste estudo? Mas eu vou dizer que é muito provável que sim, que o visual nos homens seja
um fator muito... Vocês gostam de ver o que está a acontecer, não é? Sim. Por isso é que há determinadas posições que também são particularmente excitantes pelo Exatamente. ângulo de visão. Exatamente. Coisas a mexer, coisas a abanar, coisas a saltar. Sim, acho que cada um terá a sua cena, mas foi isso. Mas é isso nos filmes que um gajo pensa. Eu acho que o que tu nunca tiveste este mito ou esta concepção de que nos filmes porno que o sexo era igual aos filmes porno, mas aprendi esses pormenores. E eu acho que isso é o que tu podes tirar realmente positivo da pornografia, é tu poderes adaptar e experimentar coisas enquanto casal, tirares ali algumas ideias. Sim. Isso pode ser giro. Os aspectos positivos que as pessoas indicam costumam ser esses. É isso, de ter contacto com coisas que não teria. Às vezes até há pessoas que gostam imenso de assistir, de ver filmes pornográficos, de contextos e áreas que nunca quereriam, ou seja, nunca quereriam pôr aquilo em prática nas suas vidas. E têm ali uma via para viver aquela fantasia, sim, usá-la para excitar-se e para terem um orgasmo e voltar à sua vida normalmente. Sim. Vamos aqui dizer que coisas que envolvam adultos, que envolvam, não é? Tudo. Legais. Tudo, exatamente, sempre dentro destes parâmetros, está bem? Mas imagina que tu descobres um dia a fazer um scroll num site pornográfico que, vês um vídeo de senhoras gordas. Saltos altos. Ou de saltos altos, ou de cabedal, ou qualquer coisa assim. Isso, curta a cena. E que aquilo, mexe ali contigo e tu até ficas, não estava à espera que isto mexesse comigo, não tenho aqui nada da minha vida que me diga que isto ia mexer comigo. Ou pés, ou partes do corpo, coisas. E se calhar isso é uma coisa que tu e pessoas que estão numa relação monogâmica, a pessoa com quem estão se calhar não tem muito interesse. Ou não é uma mulher gorda e portanto também não vai ter outro corpo para poder satisfazer aquela tua fantasia, se calhar não tem interesse e tu tens ali uma via de experienciar aquilo que em nada belisca a tua vida real. Mas experienciar quê? Como? Através da masturbação? Exatamente. Okay. Sim, ou seja, tens um contacto com aquela realidade, e vou pôr a realidade aqui entre aspas, porque estamos a dizer desde o início que isto é tudo encenado, não é? Mas com aquela realidade sem que isso tenha que acontecer na tua vida. Aliás, às vezes há coisas que as pessoas veem na pornografia que pensam mesmo, isto excita-me aqui, mas eu jamais faria isto na minha vida. Jamais. Tipo, sei lá, coisas grupais. Isso leva aí a outro mito, que é exatamente isso, que as pessoas... Ter fantasias estranhas quer dizer que eu sou tarado. Mas já podíamos perguntar aqui o que é uma fantasia estranha. Sim. Não é? Porque fantasias estranhas... Isto, por exemplo, uma pessoa que tem uma vida católico praticante, que faz sexo com a sua mulher ou o seu marido... Não, mas uma coisa até pode ser... Pode ser animada. Animada, mas tranquila, não é? Um vanilla, não é um sexo baunilha. O sexo baunilha é o mais normativo, sim. E que de repente vê um filme porno com pessoas, lá está, mulheres que não está à espera, ou gordas ou magras, mas de outro registro qualquer. Sim. E que ele nunca se excitou com aquilo e pode achar que estar a excitar-se com aquilo quer dizer alguma coisa sobre ele. Sobre si próprio. Sim, má. Estás a perceber? E se tivermos aqui a camada da religião, é muito provável que sinta mesmo, porque se há coisa que a religião nos traz é culpa sobre a sexualidade. Gajas vestidas de freiras. Não curto. Olha, pode ser uma ideia também. Mas de facto a religião, se há coisa que nos trouxe, mesmo quem não é praticante de... castração. É culpa, não é? Culpa católica sobre a sexualidade e sobre a liberdade sexual, não é? Fantasias estranhas é isso, por exemplo, uma estranhas mulher, à tua própria vida, se calhar, não é? Por exemplo, de repente ou um homem que de repente sente o desejo de ser amarrado. Sim. Mas coisas mais kinky. Isto quer dizer, o que é que isto quer dizer sobre mim? Sou tarado? Não, eu acho que quer dizer que só gosto. Como a sexualidade e o sexo continuam a ser temas muito tabu e como é das áreas que eu vou dizer mais primitivas da nossa vida, no sentido em que é das coisas em que nós nos mantemos mais parecidos e parecidas com os primórdios, não é? Hoje em dia. Muito animal. Isso. O ato em si, claro que aquilo que tu pensas, as fantasias que tens, o teres em conta o prazer da mulher, todas essas coisas, têm um contexto sociocultural atual. Mas o movimento, se tu te imaginas, se tu te vires de fora a ter sexo, aquilo é uma coisa super animal e até meio esquisita de ver. Se pensares nisso... Sim, que eu não gosto de ver ao espelho. Por exemplo, estás a ver? Há pessoas que gostam, mas estás a ver? É uma coisa super animal. Então nós temos esta coisa de isto é um lugar depravado. E depois lá está, a culpa católica também. Portanto, temos muito medo de sermos desviados. Tipo, se eu gosto, se eu agora senti-me excitado com esta ideia de ser amarrado, eu sou um louco, eu internem-me, porque eu tenho um problema qualquer.
quando é só uma manifestação do nosso mundo erótico, de uma coisa que nós não sabíamos sobre nós e que até pode ser muito interessante ser posta em prática, ou não, porque lá está, estamos em relações monogâmicas, temos sempre aqui a outra pessoa querer ou não, não é? Mas podes descobrir coisas sobre ti fascinantes em fantasias. Há pessoas que gostam, por exemplo, de dinâmicas de dominação-submissão, porque, por exemplo, uma pessoa que gosta de ser mais submissa, isto não é linear, não é toda a gente assim, mas imagina, há muitos casos de pessoas que gostam de ser mais submissas no sexo, porque na sua vida estão muito em controle em posições de poder. Exatamente. Então gostam de ter aquele lugar em que se libertam de tudo isso. Eu digo muitas vezes que o sexo é o parque de diversões dos adultos. E é, porque tu ali, se tiveres liberdade para isso e parceiros fixe e malta, ou seja, pessoa com quem possas partilhar e comunicar, tu podes te divertir imenso e ser qualquer coisa. Quão incrível é isso, não é? Tipo, é uma montanha russa e eu quero levantar os braços. Tipo, e vou. Porque todos os nossos condicionamentos levam-nos a não curtir tanto o parque de diversões. Sim. Há muita coisa, é engraçado que eu estou junto com a Catarina há 25 anos, mas fogo, mas há 25 anos. Vocês têm bodas de prata, mas são pessoas jovens, que é uma coisa que... Percebes? Não é de prata, é de bronze. Acho que é bronze. Não, 25 anos é bodas de prata. Eu sei que os meus pais fizeram já há muitos anos. Mas lá está, mas eram pessoas mais velhas. Estás a ver? Eram mais velhas? Não, tu é que tens a ideia que eles eram mais velhos. Que eu era mais nova. Pois. Provavelmente tinham a nossa idade e os nossos pais com a nossa idade tinham um ar muito mais agastado. Isto também é verdade. Mas isto para dizer o quê? Que a gente ainda há tanta coisa que não experimentámos. Claro, e que bom! Fogo. Até ao fim da vida desbravando o mato. Olha, eu gosto desta porque também está relacionado com este tema. Sim. Que nós estamos com esta ideia, que é os homens que têm fantasias com sexo anal devem ser gays. Gira também. Ou que gostam de estimulação anal, devem ser gays. Não são, com certeza. Não, com certeza não, desculpa, deixa-me corrigir. Não são, com certeza, só a partir dessa fantasia. Sim. Ou seja, a fantasia não define a orientação sexual. O que poderá, para já, a orientação sexual é autodeterminada. Isto é uma coisa que é preciso que se diga. É a própria pessoa que sente e diz aquilo que é. Não sou eu que defino, tu és gay, tu és... Ou não é uma coisa que te define, uma atitude. Exatamente. Até porque, se nós não te tornas gay por meteres um dedo no cu. Não, e nem mesmo, e vou-te dizer, e mesmo que essa experiência tenha acontecido... Esta frase, vou isolar esta Isola, por favor. Mesmo que tu tenhas, imagina como homem, tens uma experiência, algures na tua vida, com um homem, se fores uma pessoa que vive a sexualidade de uma forma mais fluida, tipo, experimenta, isso não necessariamente te torna homossexual. Tu podes ter tido essa experiência e até tipo, olha, giro, mas não é para repetir, eu realmente gosto mesmo de mulheres e são elas que me atraem. E segues a tua vida e essa experiência única não te torna bissexual ou homossexual. Ou seja, até mesmo uma experiência não tem que definir. Ninguém diz uma, diz 10. É assim, depois eu diria que a frequência e a atração recorrente, depois será mais... Agora, não é a área que eu gosto de ser estimulada ou a prática que eu tenho curiosidade em experimentar que define a minha orientação sexual. O que poderá definir é o sexo da pessoa que eu quero que o faça. Se tu, como homem, quiseres ser estimulado no ânus por um homem, isto não tem de fazer de ti gay, mas aproxima-te mais de uma... Sim, percebes o que eu estou a dizer? Se tu gostares que seja a Catarina... Aí já é diferente. Não és homossexual. Sim. Não é preciso o que eu estou a dizer. Não é a... Mas não é a área... não é esta área. Não é a área que tu gostas de ser estimulado e ainda por cima o ânus, estás cheio de terminações nervosas, tens a próstata lá. Pois. Estás a ver? A questão é que há muitas mulheres que também têm este mito em relação ao tipo, se um marido diz, olha, eu gostava que tu, ou gostava de experimentar isto, sim. Que também ficam muito incomodadas. Porque esta ideia é social, é claro, é construção social, claro. É assim, é uma ideia de a sexualidade vive-se em determinados limites. Quando tu sais deste limite, desta caixa, tu já estás a entrar noutra. O que acontece é que as nossas caixas são muito apertadinhas. São muito apertadinhas no sentido em que... Está cheio de... são muito apertadinhas no sentido em que são muito limitadas. Eu acho que o sexo entre o homem e uma mulher é um sexo com penetração... nos sítios certos. Nos sítios certos, exatamente. Aqui numa curada, estas coisas. Os homens dizem estas frases. Isto aqui não. Havia um amigo meu que dizia uma coisa engraçada que era...
o meu cu não se importa, eu é que sou homofóbico, o meu cu não tem homofobia nenhuma, eu é que tenho. Mas isto é uma conclusão extremamente autoconsciente, que Pois é. não há Ele tem nada de noção, errado exato, disso. ele tem noção que é uma construção social. Exato, que pode ser desconstruída e vou dizer que pode trazer muito prazer, porque é uma área que é uma área que pode trazer prazer a qualquer pessoa, porque tem muitas terminações, mas vocês têm a próstata ali. Sim, mas, por exemplo... Sim, mas não estava aqui eu estava a pensar. Há diferença entre um homem ter a vontade de experimentar um dedo e um strap-on? Pá, mais uma vez, eu percebo, porque quando nós pensamos em strap-on já pensamos assim numa coisa muito, usando aqui uma imagem assim, uma coisa mais gráfica, por exemplo, estares numa posição de 4 e eu ser percebo... penetrada, Desculpa, ser mas, penetrada pela tua companheira. Pela tua companheira, exatamente. Até se chamava a isso antes inversão de papéis. Exato. Mas é curioso isto, porque o que é que diz esta forma de chamar esta dinâmica? Que há um papel fixo para cada pessoa e nós estamos a inverter. E isso não é verdade, não existe um papel fixo. Ou seja, se tu tiveres o desejo de ser dominado e essa dominação implicar a penetração com o strap-on, mas tu continuas a querer que seja a tua mulher a fazê-lo, isso não faz de ti gay. Pois não, mas eu percebo que a dinâmica seja... Nós associamos-la à homossexualidade. Há uma série de homofobias internalizadas, lá está. Claro que há. Eu estou a pensar... dos homens. Eu não. Eu estou a pensar nisso, eu não gosto da imagem. Percebo. Não sei, há alguma homofobia aqui à volta? É possível. E talvez não gostes de ver nessa posição de submissão, é uma posição que tu associas mais à mulher. Não, acho que no meu caso estou aqui... Estás-te a imaginar de 4? Imaginem todos agora. Todos e todas. Imaginar e só me está a dar vontade de rir. Pois, eu preciso, tu és muito alto. Sim. A distância que vai do teu joelho à tua anca, tu deves ficar... É uma a Catarina ponte. tinha que se pôr num banco. Ou então estar em pé. Pronto. Mas, e olha que até podia ser ela a ter essa fantasia. Há mulheres que têm a fantasia... Que é ela de querer-me penetrar. Exatamente. E pois, é eu ia dizer. Então, olha, imagina. Estás a ver? Olha, era uma coisa que se calhar, já que vocês têm uma relação fechada, se calhar ela até poderia ver algum filme porno que a ajudasse a... Ou seja, não vamos fazer na nossa relação. Então na pornografia até vive um bocadinho aquilo e... Sim. Mas não me está a parecer que seja uma coisa que ela... Pela tua expressão, não é nossa cena. Não é, acho que não pela vossa comunicação, que eu acredito que seja uma comunicação aberta. Sim. Olha esta ideia, gosto muito desta. Porque até há um tempo isto era real. Agora há quem diga que já não é. Não sei. Se calhar desapareceu entretanto. Existe ponto G, os homens é que não sabem. Olha... Existe ou não existe? Eu perguntei à Catarina, ela disse que não. Gosto da ideia dos homens é que não sabem. O que é que se tem percebido? Que a área a que se chama, a que as pessoas chamam ponto G, não é uma área anatómica isolada e, portanto, não é um ponto. O que é que se acha que acontece ali? O clitóris percebeu-se em 98 que não é só o botãozinho cá fora, a glande do clitóris, não é só isso. Lá dentro há uma estrutura longa, pode ir até 12 centímetros, se não estou em erro, uma estrutura longa que também tem tecido erétil e, portanto, fica ereta quando estamos excitadas. E o que é que acontece? Segundo a anatomia, a interseção entre as duas pernas internas do clitóris bate naquele lugar é que muitas mulheres dizem ter muito prazer e que se chamava de ponto G. Imagina, isto é o clitóris, assim. Não. Lá dentro, eu vou dizer isto, porque ele tem assim tem umas perninhas assim, e aqui é a glande para fora e isto é o que está lá dentro. O que está lá dentro, exato. Portanto, já estou a perceber. Estás-me a perceber. Sendo que eu estou-te a mostrar... Aqui isto é a parte, ou seja, isto é a parte, vejam isto no YouTube. Exato. Isto é a parte de fora, a parte que está que teoricamente se estimula. Isso, que tem cerca de 10.000 terminações nervosas. Depois, lá dentro, ok, tem dois bulbos. canais, como se fosse dois canais, como se, nos dentes. Como se fosse... Pode ser, sim. Só que estes são... desculpa, estou a bater no microfone. Têm tecido erétil. Ou seja, como vou comparar com o pênis, não é? Sim, que fica excitado. Exatamente, aumenta de tamanho e tudo mais. E o que se diz é que, o que parece estar a acontecer é que a interseção entre estas duas pernas lá dentro é um lugar em que muitas mulheres dizem ter mais prazer e que pode ser aquele que se tem chamado até hoje de ponto G, que não é uma área específica na parede da vagina. Estás a ver? A parede da vagina também, sim. Há pessoas que dizem que sentem uma rugosidade diferente, mas ainda assim a parede não tem uma área específica.
Mas esta interseção parece ser um lugar de muito prazer para algumas mulheres. Que vai ali, é nos primeiros 3 a 5 centímetros da vagina. 3 a 5 centímetros. Ou seja, Tem será que também importa? Tem que... Exato. Pois. Esse é outro mito, não é? É que depois lá para dentro, passamos esses 5 centímetros. O que é que interessa? A sensibilidade é muito pouca. Por isso é que mulheres, nós colocamos tampões, copos vaginais e não os sentimos. Precisamente porque a partir daquela área já não se sente muita coisa. Então, o tamanho importa até que ponto? O tamanho, eu acho que importa por 2 razões. Diz-me. Por uma questão visual. Sim. E depois acho que não importa muito mais do que isso. Quer dizer, por uma questão visual e se calhar talvez também construção social, tipo, tem um grande pau, grande garanhão. E essas frases que estás a usar, são até mais os homens que sentem em relação a si do que se calhar uma mulher olha e diz cada pau, cada garanhão. Sim. Pode acontecer. Então, o tamanho importa ou não? Houve um estudo em 2014 que mostrou que cerca de 60% dos homens gostavam de ter um pênis maior. Deixa-me pensar. Eu não me importava. Pronto. Cerca de 60%. Mas eu acho que não é por ter algum problema. Eu acho que é por essa ideia tipo... Isso! Porque há várias razões para tu sentires isso, tu e muitos homens. Quais é que são as principais? Olha, uma delas já falámos aqui. Sei lá. Uma delas tem a ver com os modelos que tu vês, muitas vezes são os da pornografia, que são grandes mastros. Exatamente. Ou seja, isto é que era aqui que eu devia chegar. Sim. É esta medida. Depois, enquanto homem, as mensagens subliminares ou diretas que te passaram ao longo da vida eram de que é o teu pénis que te prova, é o teu pénis que diz quão homem tu és. O teu pénis, tanto em tamanho como em rigidez, direção e duração. Tu vais ver a quantidade ao longo da história, a quantidade de artefactos fálicos que existem nas mais diversas culturas mostram a importância também disso. Exato. De alguma maneira. Não só vê com a fertilidade, era a fertilidade, não é? Mas também era como se fosse sinónimo de fertilidade, de potência. De potência, de poder. E depois, há aqui nós vivemos numa sociedade falocêntrica, em que o sexo é muito, sexo heterossexual, não é? E não só, na verdade, mas o sexo é muito à volta da penetração, como se essa fosse a forma certa e principal de ter sexo. Tanto que nós chamamos ao sexo oral preliminar. Ou seja, há uma entrada, porque o prato principal... Percebes a ideia? E não é um preliminar. O sexo oral pode entrar em qualquer momento daquela relação sexual, antes, depois da penetração. E o que é que são preliminares, na realidade? Eu acho que preliminares é tudo o que acontece, desde o fim da relação sexual até o início da próxima. Ok, sim. Ou pode ser, preliminar pôr o cão fora do quarto, pôr um copinho de água em cima da mesa de cabeceira e buscar o lubrificante. Porque depois tudo aquilo que já envolve os corpos já não é preliminar. Porque podes usar em qualquer momento. Exato, mas a ideia que, quando nós dizemos que o sexo oral é preliminar, estamos a dizer que o centro da relação sexual é a penetração. E, portanto, vocês assumem, tenho que ter um pénis grande porque é isso que vai dar prazer à minha parceira. Quando cerca de 80%, mais de 80% das mulheres não têm orgasmo exclusivamente por penetração. Precisa de estimulação do clitóris. Ou seja, o tamanho pode ter influência em coisas como as que disseste aqui, visualmente, pela construção social que nós próprias temos disso também, e há mulheres que falam também não tanto do comprimento, mas da grossura, porque têm uma sensação maior naqueles primeiros centímetros da vagina. Pois, eu diria que a grossura talvez tenha mais influência que o comprimento. É possível. Até porque eu vou dizer... O comprimento... Muito comprido. Vai ao fundo, não é? Muito comprido. Pode ser extremamente desconfortável. Pois é. Extremamente desagradável. Acredito. Sabes? Porque, aliás, há até aparelhos que compras no sex shop que se colocam na base para quem tem um pênis bastante comprido. Que é para bastante limitar. Comprido. Exatamente. Um limitador de pênis. Mas é para que se possa ter uma penetração mais até vigorosa e sem essa preocupação, sem magoar a parceira. Portanto, pá, esta ideia... Eu acho que... Tenho alguns amigos que devem ter isso. Porque eu era malta do basquete. Agora ia dizer, é como os outros fazem mais sexo que eu, os outros também têm o pênis maior que eu. É só malta do basquete, africanos. Malta... Pá, não, certo, não há hipótese. Percebo. É assim, as médias dizem que as pessoas, os afrodescendentes parecem ter... Mas isso também quer dizer, tinha que se ir lá ver
para perceber se aquilo é mesmo, se é mesmo verdade. Ou seja, eu não sei, será que é uma Mas coisa tu tão também vês- generalizável? Opa, é assim, isto lá está, se fores mais uma vez à pornografia, quando tens atores porno africanos, notas bem a diferença. Esses atores também são extremamente objetificados, vou dizer. Porque Sim, os atores negros têm sim, muito esta coisa de o corpão e o pénis grande. sim, Ou seja, sim. claro que nós quando estamos a ver porno, há Aquilo uma objetificação geral. era isso, Sem dúvida, sem dúvida. Mas acho que há determinados corpos e determinadas sim. vidas e realidades que têm mais potencial na nossa sociedade para serem Mas objetificadas. lá está, se forem, se estiverem a trabalhar de livre vontade com um bom contrato Sim, sim, e que se sim. forem bem pagos para terem esse papel, Estamos, eu não me ok. importava. Estamos Estamos ok. Estamos Mas ok. ainda sobre esta questão do tamanho, eu acho que senhores que nos ouvem, senhores e senhoras, pessoas, muito mais do que o tamanho, por muito que ele possa ter importâncias diferentes para cada pessoa e para cada mulher até, vamos dizer, mulheres heterossexuais, muito mais do que o tamanho é o que estás a fazer durante o sexo. Estás a ouvir a tua parceira, estás a fazer coisas que ela gosta, sabes o que é que ela gosta? Será que tem mesmo a ver com a penetração? Será que ela não prefere muito mais sexo oral? Será que ela não prefere muito mais ser amarrada e usar um brinquedo? Ou seja, isto é coisas em conjunto, dinâmicas conjuntas. Sim. O que é que interessa um pénis grande que entra e sai e tu não tens qualquer percepção sobre se a tua parceira está a ter prazer? Sim, e eu acrescentava, porque eu não tenho noção se isso é assim ou não, mas a ideia que eu tenho é que se calhar há uma grande parte dos casais que têm, como tu estavas a dizer, essa questão dos preliminares, que mantém tipo a coisa como se fosse 3 pratos, não é? É isso. Portanto, é os preliminares, que é a Entrada. entrada, tem o sexo e pronto, A a penetração. penetração. Lá está. Eles acham que é o sexo, é essa parte, É o sexo, exato. penetração Isso. e enfim, e tá feito. E vamos esperar que tenham chegado ao fim os dois, porque às vezes também há essa do acabei. Pronto, há um que só cobra, só um é que pede sobremesa. Mas, A outra fica só um a é que cheirar cobra o dedo. sobremesa, exato. Pois. Epá, e a ideia, e eu acho que aquilo que nós tentamos pôr em prática, pelo menos, é que se possa misturar tudo. Porque Claro. o misturar tudo. É um buffet, é um buffet. E para além disso, tem aqui outra coisa que para mim é muito importante, para mim, que eu tenho muita pena, que por mim eu gostava que o sexo durasse muito tempo. Ah, é? Eu gostava. Sabes e achas que os outros casais duram mais ou menos do que tu? É pá, não sei. Mas Mas voltamos também a esta questão. Eu fiz um vídeo há pouco tempo sobre isso. por eu acaso. já tenho que fazer uma coisa que nunca fiz, mas vou fazer, que vou cronometrar. Qual é que achas que é a média? Eu Mas, tenho- mas quando é que eu começo a cronometrar? Lá está. Muito bem perguntado. Muito Na bem perguntado. penetração Então, ou então diz- vou-te dizer, Raminhos, vou-te dizer. Os estudos dizem o seguinte: a média, eu já vou desmembrar isto tudo. A 6 média de minutos, duração da 4 relação minutos. é 5 minutos e qualquer Sim. coisa. Vais a ver, e aquilo que foi medido foi sempre, ou quase sempre, há exceções, mas a maioria dos estudos que têm esta medida, o que é que mede? A latência, ou seja, não vale a pena estar a dizer o termo técnico, basicamente é o tempo da penetração. Desde que começa a penetração até que acaba, a média é essa. Um outro estudo mostrou que, para já mostra aqui a centralidade da penetração e até aqui este reforço da ideia de que é a tua performance de pénis Que vai... marca. Exatamente. Sim. Um outro estudo mostrou que mulheres heterossexuais demoram em média na relação sexual 13 minutos a chegar ao orgasmo. Se por acaso este senhor... Onde é que estão os outros minutos todos? O que é que se faz ali? Para onde é que ele foi? Estás a perceber? E atenção, este homem que acabou em 5 minutos em Sim. termos de penetração, até pode terminar e depois apoiar a sua parceira Claro. e ela ter orgasmo. Mas quando até a ciência vai buscar os dados desta maneira, que é tipo, não, o tempo médio de uma relação sexual é 5 minutos e meio. Mas o tempo médio para quem? Sim. Percebes? Pá, não é só sobre penetração, pênis, vagina. A relação sexual é muito mais que isso e muito provavelmente as vossas mulheres precisam de mais do que esse tempo e certamente mais do que esse tempo só de Mas penetração eu para gosto. ter orgasmo. Sim, mas lá está. Eu gosto. Eu sou um people pleaser. És. Eu gosto Boa, de. Catarina! Gosto No sentido de deve estar feliz e contente. Há 25 anos. Eu gosto de dar prazer. Tens prazer em dar prazer Tenho também. prazer em dar prazer. É o que se Eu quer. sou assim na vida. Com todas as pessoas que se cruzam comigo. Salve Não seja! Não só em termos, calma, não em termos sexuais com toda a gente, como é óbvio, isso é só com a Catarina, mas gosto de dar prazer e então, e por isso Também eu queres ser gostava, gostado e e admirado, gostava, não é? gostava,
Nós Não. que o nosso desejo de agradar O meu também... estímulo está em ver... É isso. O meu estímulo está no prazer da minha mulher. Sim, sim, eu estava aqui até estava a perguntar fora do contexto sexual, quando queres agradar os outros, se não tem aqui que queres ser gostado, queres que as pessoas Também, sim, claro. queremos ser aplaudidos. Nós somos malta que fala para microfones, nós queremos algum tipo de aplauso. Sim, Estamos obviamente, a par, não é? estamos à procura de aprovação. De alguma forma. Sim. De alguma forma, sim. Mas Ou por de ser isso é que eu úteis, pelo gostava, menos. mas por isso é que eu gostava que o sexo durasse mais tempo, porque para mim estava ali a tarde toda naquilo. A sério? Pois, mas se calhar ela não é? Tem mais Pois. coisas para fazer. Não, mas depois lá está. Mas depois há aqui outro mito que é que os homens estão sempre dispostos e com vontade. Eu não sei se Nós já falámos sobre isto porque eu sou o contrário. Foi quando nós estávamos de cama. Eu sou a gaja da relação. Essa ideia também muito socialmente construída. Sim. Eu sou a gaja que tem a dor de cabeça, muitas vezes. Mas dizes que tens dor de cabeça, mentes? Dizes a verdade. Às vezes o problema é que a Catarina comete erros. E são erros. Porque às vezes, à meia-noite, eu estou a dormir e ela começa a enroscar-se a fazer qualquer coisa e eu falo à noite. E ela disse isto no outro dia à noite. Ai meu Deus, a minha vai ficar tão exposta agora aqui. Não, Catarina. acho que ela já partilhou isto. Okay. Que é do género. Ela vira-se para tentar incentivar-me e eu disse assim: deves estar maluca, deixa-me mas é dormir. Mas agora eu estou a dormir e tu vês com isso. Mas esse não é um não que pode cair mal a outra pessoa, dessa maneira. Mas eu não tenho consciência disso. Estás a dormir. Eu estava literalmente a dormir e ela contou-me e ela riu-se, obviamente, porque sabe que eu estou a dormir. Opa, eu disse assim: Catarina, não pode ser. Ou me acordas efetivamente, conscientemente. Certo. Agora, se vais com coisinhas, eu não. Percebo. Isso tem graça. Esse quadro todo tem graça. De facto, os homens não estão sempre prontos. Existe, isto é uma ideia... Mais uma cena da pornografia, provavelmente. Também. E também, agora tem-se falado bastante, e ainda bem, na minha percepção, de masculinidade tóxica. É sobre isto. Não é seres homem ou seres masculino que é tóxico. O que é tóxico são as coisas que te dizem que tu tens de ser enquanto homem e que são tóxicas, em primeiro lugar, para ti. Sim. Ou seja, o não posso chorar, o não posso fraquejar, o não posso falhar, o não posso... Tudo isto e... A tua performance sexual e o teu desejo sexual estão aqui alocados também, que é tipo, homem que é homem, está sempre ali a bombar, sempre pronto e dura o tempo e ele é que que quer e ela é que tem que se aguentar. Exato. O que é que acontece? Homens não são máquinas, homens também estão cansados, homens também têm problemas, homens também têm inseguranças. Aliás, as disfunções sexuais do pénis têm muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a ver com questões psicológicas. Tanto a ejaculação precoce como a disfunção erétil têm muito a ver com ansiedade de desempenho, na grande maioria das vezes, não em todas, mas que é este medo de falhar que depois te leva precisamente a perder a ereção. E isso ou ter orgasmo depressa. Isso resolve-se, obviamente, às vezes com terapia, mas inicialmente sempre com a comunicação. Claro, conversa, sim. Falar sobre as coisas. Conversa, porque sabes, eu ouço mais mulheres, isso não é? Exato. Muitas vezes, ainda no outro dia até respondi isto e tudo. Houve uma rapariga que mandou a seguinte pergunta: ele não está a conseguir ter ereção. Será que não se sente atraído por mim? Pois há uma projeção logo. Nós estamos sempre. Porquê que um problema no pénis do outro tem de ter a ver com quão atraente tu és? E eu sei que a ereção responde a estímulos sexuais e de atração e visuais e tudo. Mas na cabeça daquela pessoa, daquele homem, estão a acontecer muitas coisas que não têm só a ver comigo. Muitas coisas. Imagina que a última experiência sexual que ele teve, ou até já tem algumas, ele perdeu a ereção. Portanto, vem com esse receio. Tenho medo que isto me aconteça outra vez. Ai meu Deus, isto acontece outra vez. É muito provável que nesse estado de ansiedade... São estados de ansiedade que se alimentam. Exato. Como a ansiedade faz muito bem a alimentar-se a si própria, não é? Exatamente. E a disfunção sexual vem daí, mas muito porque eu não posso falhar. E é uma coisa visual. Porque se uma mulher ali a meio perder um bocadinho o desejo, isso não é visível. E dois, o nosso orgulho... A não ser que estejas como outra a limpar as unhas, não é? Num filme. Exato. Portanto, não se nota. E dois, o teu orgulho e a tua identidade enquanto mulher não estão associadas ao teu nível de excitação, não é? Não foi isso que te ensinaram, ao teu nível de excitação e de quão visível é essa excitação. No caso dos homens, sim. A tua ereção é um lugar que foi ensinado como um lugar de poder. Ora, se ela não existe... Sim, a tua ereção e a tua vontade. Sim, mas é isso. A ereção é aquilo que diz que tu estás lá para
para o sexo. E para a mulher, visualmente, um homem pode não ver ali nada, a não ser a sua própria excitação ou expressões ou o que quer que seja. Mas corporal, não é? A mulher não tem nada que diga. Tens a lubrificação, mas até Sim, mas até chegares aí. Agora, E até visualmente, essa às vezes pode não estar uma em mulher altas... destes, eu diz-me, se eu não tiver de pau feito, alguma coisa se passa. Sim, não necessariamente tem a de ser em relação a ela, com ela. Ou seja, não tem a ver Exatamente. com ela e com o corpo dela necessariamente. Sim. Terá a ver com questões tuas e às vezes nem é falta de vontade. Aliás, muitas vezes não é falta de vontade. Tu queres estar com aquela pessoa, tu queres envolver-te com ela, mas o teu psicológico, por N razões, inseguranças, medos, etc., histórias de coisas que já te aconteceram e correram mal, faz com que o sangue não vá para ali e tu não tenhas ereção. Há um bloqueio que não tem a ver com quão atraente olha ela outra é. vez, a gente vai parar sempre aqui, mas olha os gajos nos filmes de porno. A pressão. Sim. Depois tem que tomar merda. Tem, não sei mais o quê. é isso. Sim. Mas já Exato. viste. O mito da ereção eterna é exatamente tipo, isso. É um mito. Vamos filmar e eu estou aqui e estão não sei quantas pessoas a olhar para mim. Sim. E agora eu tenho que estar aqui. Sim. É verdade, ainda assim, com tudo isto estamos a dizer que a disfunção de desejo hipoativo, ou seja, um desejo sexual mais baixo, é uma queixa mais frequente nas mulheres, e podemos também perceber porque é que isso acontece, várias razões possíveis, mas isso não significa que os homens estejam sempre prontos. Isto é uma falácia e eu acho que nós mulheres também temos de desconstruir isto para que um não seja um ataque à nossa autoestima. Aliás, isto vale para qualquer um dos dois quando recebe um não. Importante também a forma como dizemos esse não. Tu estavas a dormir, tens desculpa. Tens desculpa. Sim, se a Catarina me vier, se eu estiver consciente, não lhe vou dizer larga-me, pá, estás maluca, pá. Graças, pá. Trabalhar, tem coisas para fazer. As crianças estão aqui ao lado, pá. Exato. Há formas de dizer não que melindrem o menos possível o outro, que ele não se sinta uma rejeição. Ou seja, tu podes dizer que não ao sexo sem dizer que não há conexão entre vocês. Eu já disse, tipo, olha, não me apetece hoje, quero estar só aqui deitado. Exato. Mas isso tem que ser dito. Estar aqui só estar junto. E não evitar uma coisa que acontece muito. E lá está, não tem a ver, até que às vezes, ou melhor, quando ocorrem essas situações tem a ver muito com cansaço e com questões emocionais minhas, problemas do trabalho ou quer que seja, e que eu estou a precisar de outra coisa que não naquele momento. Isso. Sim. Sem dúvida. É preciso é que haja essa comunicação, essa abertura para explicar que não necessariamente tem a ver contigo. Se tiver, também é bom que se diga, porque às vezes a falta de vontade tem a ver com questões da relação, o sexo não ser assim tão bom, não estarem preocupados com o meu prazer, etc. Mas muitas vezes não é sobre isso. Portanto, falar e dar um não que seja ainda assim apaziguador, no sentido em que não é pá, não quero. Porque ia até a dizer agora, muitas vezes neste ciclo de não querer, e isto aqui ouço mais as mulheres, portanto vou dizer as mulheres, fazem uma coisa que é, têm tanto medo que qualquer abordagem do parceiro seja para isso que depois já nem beijam na boca. E de repente tu cria-se um fosso, porque tu não permites qualquer tipo de contacto físico. E é preciso que às vezes... Deixa de haver procura também. É que aí é que tu perdes o contacto físico, perdes uma parte de conexão também. É importante que se diga que tipo, olha, eu realmente estou numa fase em que não me estou a sentir mega sexual, mas isto para dizer que sempre que nós nos beijarmos e tudo mais, não necessariamente tem que levar a sexo. Sim. Para que o outro saiba a justa expectativa, mas também não se deixe de dar um abraço, dar um apalpão no rabo quando se chega à casa, sabes? Essas coisas que mantêm... Os preliminares. Exatamente. Que é tudo o que acontece desde o fim de uma relação sexual até o início da outra, por mais tempo que passe entre elas. Há uma coisa que eu também acho que faz sentido partilhar, porque eu gosto, mas sou muito preguiçoso, é isso. Sou preguiçoso. Mas depois queres lá estar tanto tempo a fazer o quê então? É isso. Porque a minha vida, eu sou uma pessoa que lida com a ansiedade. Sim. E com uma perturbação obsessiva ou compulsiva desde pequeno. Eu vivo há 43 anos dentro da minha cabeça. Sim. E então é muito, às vezes, eu quero as coisas e depois não estou sempre em overthinking. Então quero as coisas, mas depois não quero, mas depois não sei o quê. Sim. E é nisto. E então o que eu acho importante é, eu sei que às vezes dá-me essa preguiça. Olha como ainda há bocado estava aqui outro convidado. Ir ao ginásio. Claro. Mesma coisa. Eu sei que isto me vai fazer bem e que eu vou gostar.
Então eu vou ter que combater esta preguiça Sim. para que ela não se instale. Uma vez ou outra está fixe, ok? Pá, hoje apetece mesmo dormir e vai-me saber bem dormir. Sim. Pá, hoje estou preguiçoso, mas eu sei que vou curtir isto e que é importante para ti e é importante para mim. Portanto, bora lá. É assim que se trabalha aquilo que se chama o desejo responsivo, porque tu tens o desejo espontâneo, que é aquele mais típico no início das relações, tu não tens que fazer grande coisa para ter vontade, Sim. ela acontece só. E tens o responsivo, que é aquele que tende a instalar-se com a longevidade das relações. Curiosamente, costuma ser mais no caso das mulheres do que nos homens, pelo menos os estudos mostram isso. Mas tu tens aqui esse... Mas repara, também podemos questionar porque é que é mais nas mulheres e não nos homens. Se calhar... Mas depois uma coisa fixe é que eu também, a preguiça passa-me rápido. É isso, porque o desejo responsivo, por isso é que ficas lá, depois queres ficar lá mais depois tempo. penso, um gajo pode, porque lá está, como a minha, eu estou sempre a pensar, eu podia entrar naquele registro de estou com preguiça, agora isto vai demorar mais tempo, porque quer dizer, será que vai não sei o quê? Não, mas geralmente, não, bora lá, pima, já está. Sim. Já está, não é terminar, calma. Sim, já está, começou, arrancou. Exato. O desejo responsivo é exatamente isso, que é, ele não acontece só porque sim, mas eu sei que aquilo vai ser bom para mim, eu sei que me vai saber bem, eu sei que vai ser bom para nós enquanto casal, então eu predisponho-me a isso e até crio estímulos e situações para que essa vontade chegue. E quando ela chega, aí sim. E a gente até diz assim, pô, devíamos fazer isto mais vezes, porquê que não fazíamos há tanto tempo? É um clássico, não é? Estamos ali há imenso tempo, hoje não dá porque o tempo... E depois temos esta ideia que tem de ser sempre um circo do Soleil. Às vezes pode ser uma coisa rápida e super boa. E isso leva aqui a outro mito. E repara que a gente já está aqui há uma hora. Ai meu Deus! Vê lá. Passou-nos tantinho. E este mito que tu já falaste muitas vezes sobre isto, que o sexo tem que ser sempre espontâneo. Pois. E tem que ser sempre mágico, aquela coisa, tipo, estamos aqui de repente... E nós chegamos ao orgasmo ao mesmo tempo. Sim. E assim, pronto. Eu recomendo muito o quê? O agendamento. E as pessoas dizem assim, agendamento! Sim, portanto, vocês marcam com a Tânia. Não, eu não entro aí. Eu estou fora da equação. Eu só dou as instruções, depois vocês concretizam. Não, mas eu recomendo o agendamento porque, olha, lá está muito neste seguimento do desejo responsivo. A vida, com todas as suas obrigações, com todas as suas preocupações, com filhos quando os há, que trazem outras camadas de trabalho, de coisas para resolver, se nós deixamos para o dia em que nos apeteça porque apareceu as condições corretas e certas. Exato, de repente, e climatérica, esquece. A vida passou. Sim. A vida passou. Se é uma coisa importante para nós, se nos faz bem, se nós sentimos que enquanto casal realmente nos traz um boost, também nos sentimos mais conectados, etc., é uma coisa que tem de ser colocada, ou seja, eu vou colocar na agenda para quê? Para nesse dia ficar a pensar sobre isso, antecipar, até manda aquela mensagem, sim, não é até manda as miúdas para as avós. Não é a ideia de, agora tenho aqui uma coisa marcada. Não, é exatamente... É como ir jantar fora. Tu marcas o dia para ir jantar fora. E quando tu marcas o dia para jantar fora, acordas e pensas, olha, hoje vou jantar fora. E quando vais de férias, as pessoas acham quando vais de férias, exatamente. Levas ali semanas a antecipar aquilo, todo chitadaço. Porquê que isso não pode acontecer com o sexo? Eu sei que ainda assim que são lugares diferentes da nossa cabeça e do nosso corpo, mas nós quando agendamos, estamos a dar-nos esse estímulo que espontaneamente a coisa não vai desenvolver-se. Portanto, eu dou-me esse estímulo e depois quando lá estou, eu agradeço por ter agendado, porque senão aquilo não ia estar a acontecer e está a ser ótimo. Agora, sim, não é só agendar e agora tenho que cumprir esta chatice. Não, é... Ok, se esta é a noite que combinámos para isto, o que é que vamos fazer antes? Será que vamos jantar fora? Será que vamos ver um filme? Será que compramos um joguinho erótico? Há jogos de tabuleiro incríveis, brincadeiras e coisas... Não gostas? Não. Porquê? Perco sempre. Mas aí não sei o que é que significa perder. Eu acho que ganha toda a gente, em princípio. Ou seja, vamos combinar o que é que fazemos. Não acabamos os jogos. Comprámos uma vez, há uns anos, que era o Kama Sutra com os dados e não sei o quê. Sim. Mas depois eu nunca jogava muito tempo. Pois, mas o objetivo também passa um bocado por aí. A menos que queiras adiar, não é? Fazer um edgingzinho, que é tipo quase, mas não. É esse o objetivo. Mas não é só sobre marcar, é sobre criarmos, ou seja, alimentarmos a nossa mente erótica e a nossa comunicação nesse sentido, para então aí a coisa se dar. Portanto, sim. Se quiserem só deixar para a espontaneidade, força, digam-me como é que isso correu. Olha, Tânia, estamos a chegar ao fim da... Ficámos aqui mais 2 ou 3 horinhas. Na boa, e... Portanto, já sabes o que é que vai acontecer, não é? Vamos ter que agendar. Vamos ter que agendar. Eu vou...
Vamos ter que agendar uma vinda aqui novamente ao podcast. Eu já estive no da Catarina, já estive aqui. Ela já. Vocês já tiveram os dois no Voz de Cama também. Portanto, tu já estiveste no Voz de Cama ao vivo. Foi muito giro. Estamos aqui. Pessoal, gostei muito de ter lá e claramente o público adorou também. Foi muito engraçado. Agendaremos o teu regresso cá. Hoje estivemos a falar sobre mitos. Abordámos vários, mas há tanta coisa que Ficam se pode falar. Mas é. eu acho que o próximo tema a ser trazido seria exatamente falarmos esta questão da igualdade e de mais este papel do homem e da mulher na sociedade também tu tanto falas e abordas. Falamos aqui no âmbito sexual, mas que está dúvida. intrinsecamente ligado também à vida sexual, porque isto nada se desliga umas coisas das outras. Exatamente. Olha, Tânia, muito obrigado por teres vindo. Pelo convite. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado. Venham aqui aos comentários no YouTube e digam-me qual é que era a vossa ideia pré-concebida em relação às que nós falámos aqui, ou outra que tenham. Já agora tenho curiosidade, quais é que são os vossos mitos em relação ao sexo. Muito obrigado por acompanharem no YouTube, podcast, no Spotify, iTunes, Chromecast. Partilhem, façam chegar estas conversas a quem direito e a quem acham que vai beneficiar delas. Obrigado e até a próxima.